Aí vamos ajustar aqui a imagem. Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula. Temos uma evolução já considerável aqui no nosso Capitão América, tá? Todos os músculos praticamente já estão em ordem, tá? A falta de refinamento no acabamento é porque a gente vai colocar uma camada de roupa nele. Mas se você quiser, ó, vou dar uma dica. Você já pode fazer essa etapa no azul, tá? Você pode fazer, ó, nesse azul aqui fica muito legal, ó, tá? Azul intenso, fica muito legal, é um tom de azul da hora para colocar. E você pode fazer alguns detalhes com azul mais claro, outro tom de azul, sabe? Usando tom sobre tom para não ficar uma cor chapada, tá? Eu vou tentar fazer isso depois aqui com a roupa que a gente vai colocar nele, tá? Mas você já pode fazer toda essa musculatura aqui num azul bem escuro, bem forte, e aí refazendo os detalhes num outro tom de azul, que vai dar um contraste legal. Agora nós vamos fazer os braços, então, tá? Muito provavelmente vamos ter que aumentar esse deltoide dele, mas tá aí, ó. Tô satisfeito. Temos que fazer aqui o volume do órgão sexual. Faltou o tensor da face lata aqui que eu ainda vou fazer, ó. Esse lado tem, esse lado não. Então, vamos lá, mãos na massa, literalmente falando. Eu vou fazer aqui já o tensor da face lata antes que eu esqueça. Que é esse volume que fica aqui, ó, na lateral. Que se ele tem, você não percebe, tá? Mas se não tem, fica faltando. Entendeu? Tem alguns volumes musculares que são assim. Tá? Você deixa de fazer, é igual o rosto, né? Tem muita coisa no rosto que se a gente não fizer, você não percebe que não tem, mas... Não, se você fizer, você não percebe ele, mas se você não fizer, ele fica em falta ali, fica parecendo que está faltando alguma coisa. E o tensor da face lata é uma dessas coisas, ó. Tá? Esse tensor da face lata vai estar mais... aparecendo aqui, mais aparente, porque ele está fazendo força na perna de apoio dele, que é essa perna aqui. Aí a gente pode só soldar aqui. Já deu uma diferença, ó. Tem um acabamento que ficava faltando aqui na perna, que eu tava olhando, falava, mas tá faltando alguma coisa ali. E é o tensor da face lata aqui, ó, que dá essa curvatura que sai e depois volta pra perna aqui, tá? Então vamos lá, vamos mexer aqui com os braços, né? The arms. É só começar a dar aula, começa a fungar. Ó, essa parte aqui que ficou na massa anterior aqui não tem necessidade, que vai ser a bota aqui, vai estar cheio de detalhe, vai cobrir, tá? E também não é uma aula sobre anatomia, é uma aula sobre o personagem. Então a gente pode deixar passar batido nessa parte aqui. Eu tô achando que essa aqui não é o mesmo tom que eu tava usando. Mas eu acho que é assim. Já escureceu. Tá, vamos começar pelos... Já temos o bíceps. Vamos começar pelos tríceps. Tá? E eu vou começar
pela parte interna dos tríceps. Tá, deixa eu ver aqui o volume, vai ser esse volume mesmo. Vamos dividir ao meio porque eu vou fazer os dois lados já. Só preciso achar o estilete, tá aqui. Vai dividir ele ao meio. Mais ou menos, tá? Não precisa ser exato. Se você quiser fazer exato, pode fazer, sem problema. Mas não tem necessidade. Tá? E esse músculo, ele se encaixa embaixo aqui do deltoide posterior, tá? Dessa porção posterior, aqui por baixo, ó. E ele vem na direção do cotovelo, tá? O músculo como um todo, tá? Ele é chamado de tríceps porque ele tem 3 porções. Mas ele tem um formato de uma ferradura aqui, ó, nessa parte aqui, né? Então a gente vai adicionar e vamos adicionando aos poucos, que se tiver necessidade de colocar mais, a gente coloca mais. Ó, a gente encaixa ele lá, ó, dessa maneira aqui, tá? Vamos encaixar ele direitinho lá, jogando. Ah, aqui vai aquele detalhe que eu falei, ó. Tá flexionado o braço, então o bíceps vai ficar com volume maior e o tríceps vai ficar mais alongado, tá? Então a gente não precisa fazer ele alongado. Aqui você vai ver a diferença de um lado para o outro. E ele vem aqui, ó, tem um volume até o cotovelo aqui. Ele faz uma curvinha aqui, tá? Ó. E aí por dentro, ó, para vocês verem, ó, ele aparece mesmo aqui nessa parte de dentro do braço. Ó, deixa eu virar mais aqui, ó. Ele aparece aqui, ó. Então você tem que soldar ele bem certinho aqui. Tá? E aqui tem o braquial, ó. O braquial vai descer aqui, ó, e vai vir para dentro aqui do músculo, na frente do bíceps, tá? Mas ele fica com esse volume aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse volume aqui, ó, ele tem que aparecer, tá? Dependendo do movimento do braço, você enxerga o tríceps por baixo ou por cima, tá? É muito difícil você ter o tríceps aparecendo assim, olhando de frente, aparecendo dos dois lados, tá? Aqui nesse caso vai estar aparecendo a porção de baixo do tríceps, tá? E vai aparecer um pouquinho do braquial aqui. Agora vamos aqui para esse lado. Desse lado ele já vai ter um comportamento diferente. Ó, esse lado aqui, o tríceps, ele vai ser mais gordinho aqui na ponta. Ó. Então ele vai ter mais volume aqui, ó, nessa parte de cima. Lembra que eu falei da gangorra, que eu usei a analogia da gangorra? Ó, a ponta do tríceps está para baixo, do bíceps está para baixo, a do tríceps está para cima. E aqui é o contrário, ó. Tá, o movimento maior do tríceps está mais comprido aqui. E aqui a gente ajusta ali, ó, para ele ficar bem casadinho aqui, encaixado embaixo do deltoide posterior aqui, a parte da porção posterior do deltoide, tá? Ó, e ele tem ele faz uma vírgula, essa é a palavra, ó. Ele é uma vírgula, ó, a porção dele, ó, tá? Tanto essa de baixo quanto a de cima. E aqui a gente faz o acabamento dele por dentro aqui.
tá? Para receber aqui o braquial também. Tá? Se precisar de mais volume a gente acrescenta. Tá? E agora vamos para porção lateral, a porção de fora, né? Essa ali seria a porção interna. Vamos para a porção externa do tríceps. Tá? São detalhes que vocês vão pegando com o tempo, né? Na medida que vocês vão construindo as peças de vocês, as outras peças, vocês vão aprendendo sobre isso. Ó, essa porção é maior do que a porção de fora, tá? Então a gente tem que cuidar com isso também. Ó, eu vou medir aqui e a gente vai tirar aqui, ó, essa porção aqui, ó. A gente vai tirar. Ó, vamos tirar aqui, ó. Tá? É um pouco menor, não precisa ser nada exato. Mesmo os desenhistas, eles não desenham nada igual, tá? Os de heróis mesmo, cada um tem o seu estilo e a gente tem essa liberdade, essa licença poética para estar fazendo a nossa versão do herói que a gente desejar. Ó, então vamos lá. Ele tem, uma vírgula também, tá? Só que esse aqui ele tem um rabinho. A gente vai deixar aqui esse rabinho, ó. Ele tem um rabinho bem fino e tem essa polpa mais grossa aqui, ó. Tá? Vamos afinar aqui para poder fazer o encaixe dele. Ó. Seria isso aqui. Tá? Só que ele tá comprido, né? Ele tá relaxado. Então a gente vai encaixar ele aqui, ó. Tá? E colar ele aqui, ó, na direção do cotovelo. Esse rabinho ele vem aqui, ó, na direção do cotovelo. Tá? Então vamos lá. Vamos passar uma água aqui. A gente encaixa o músculo e depois modela. Vou encaixar ele aqui para vocês verem. Tá? Ó, se vocês olharem aqui, ó, ele tá aparecendo, né? Mas é porque eu acho que estava faltando volume de bíceps, mas ó, de bíceps, mas ó, se você colocar ele de frente, é porque a câmera tá aqui por cima, você não enxerga ele. Você vai enxergar ele dependendo do ângulo que você olhar para a figura, né? Mas se você estiver bem de frente, você não vai enxergar ele. E aí é só encaixar ele aqui, ó. Ó, encaixa ele embaixo do deltoide. A gente vai fazer mais uma camadinha de deltoide aqui. Tá? E joga ele aqui pro cotovelo. Não, cola ele aqui no cotovelo. E aí solda. Soldamos aqui o tríceps. E eu gosto de fazer, ó. É gosto meu, tá? De dar uma abertura aqui em cima, aqui, ó, fazer uma curvinha aqui. Aí eu faço essa curvinha e volto aqui, ó, esse rabinho dele em direção ao cotovelo. E aqui tem mais um volume que a gente precisa colocar. Ó, esse volume seria esse aqui, ó. Deixa eu ver se é muito. Tá, beleza. E daqui você já vai tirar o cotovelo, ó. Tá? É só dobrar que você já tira o cotovelo ali, ó. Tá? Então vamos passar uma aguinha. Puxamos aqui. Vamos soldar ali, que aquele ali do cotovelo eu preciso explicar uma coisa.
Ó, o volume dele maior, aqui no cotovelo ele diminui, ele faz essa curvatura aqui, ó. Ele faz uma curva aqui, ó. E aqui ele vai mais pra lá, tá? Solda aqui direitinho. Tá, eu gosto de dar mais volume para essa parte aqui, ó. Não tá do jeito que eu quero. Daí aqui no cotovelo é o seguinte, esse volume do cotovelo ele vem em direção ao mindinho, tá? A mão dele aqui vai estar, o polegar vai estar para dentro e o mindinho vai estar aqui fora. Então essa massa aqui, esse volume vem em direção aqui mesmo, reto, ó, como tá aqui, ó. Tá? E aí você já pode tirar o cotovelo aqui. Eu não vou detalhar esse cotovelo porque a gente vai fazer uma cotoveleira nele. Tá? E vamos lá pro outro tríceps então. Aí aqui a gente faz a mesma coisa, tá? Vai fazer aquele rabinho. Tá? Fazemos aqui o acabamento, né? Já deixa no formato que você vai querer colocar. E coloca ele aqui, ó. Esqueci de molhar, vamos molhar. Soldar só aqui mesmo na peça. Ó, aquela caldinha, aquele rabinho aqui em direção ao cotovelo. E aqui eu já percebo uma falta de volume aqui, ó, do deltoide, da parte posterior. E a gente pode soldar aqui. E aí aqui, ó, a parte maior do tríceps está para cima, a parte maior do bíceps está para baixo. Tem essa gangorra aqui que eu falei, né? Aí a gente endireita esse tríceps, ele meio que se encontra aqui, ó, ele fecha aqui, ó, embaixo do deltoide, dando esse formato aqui, ó, de ferradura, tá vendo? Aí falta aquele volume que eu coloquei do outro lado. Tá, não sobrou pro cotovelo aqui, mas não tem problema, a gente faz depois. Tudo isso aqui, se você estiver fazendo já na massa, no tom azul, você pode ir já fazendo os acabamentos. Aí não precisa pôr a cor da pele daí, a roupa daí por cima, tá? Já fica pronto. Tá, agora que falta o braquial, vamos fazer os dois braquiais internos aqui, do lado direito e do lado esquerdo. Tá, vou passar uma água aqui. Vamos passar uma água por aqui também. Ó, e aí a gente coloca esse volume aqui, tá? Tá vendo, ó? E joga ele aqui pra frente.
tá? E dá uma achatadinha aqui, ó. E aí a gente tira o excesso. Entendeu? Ó, volumezinho aqui do braquial, a parte interna aqui do braquial. E vamos fazer desse lado também a mesma coisa, ó. Coloca aqui, deixa eu ver se está pegando bem na câmera, entre o bíceps e o tríceps, e joga ele lá pra dentro, lá pra frente, ó. Tá? E já, ó, dá uma achatadinha e já tira o excesso. E aí vamos fazer o braquial da parte externa. Eu acho que vai sobrar o antebraço para outra aula. Ó, vamos cortar isso aqui ao meio. Pode fazer uma pontinha aqui também, ó, igual tá na outra. Ah, e o braquial ele faz a mesma coisa que o outro ali, só que ele tem um volume maior aqui fora, tá? Ó. Eu vou tirar ele mais, vou tirar essa pontinha dele aqui. Ó, joga ele aqui pra dentro, ó. Do bíceps aqui, ó. E aí solda com bastante cuidado. Se você for fazer já na cor azul, você já pode soldar bem soldadinho, bem certinho. E depois que soldou, é só passar o pincel com água para fazer o acabamento. Ó, ele vem até aqui, tá? Porque aqui a gente já vai jogar o braquio radial. Aí, braquial pronto. Ele tem um volume maior conforme ele vai descendo aqui, tá? Bíceps, tríceps, braquial, os músculos do braço, então, ó, braquial interno, tríceps a parte interna. E agora vamos fazer aqui a parte de fora aqui do braquial, do braço direito. E é a mesma coisa. Só que como ele está esticado, ele tem menos volume do que esse ali. Então a gente pode fazer ele mais esticadinho mesmo, ó. E vamos jogar ele lá pra frente do bíceps ali, ó. Que eles se encontram aqui.
Aí eu vou cortar aqui, porque aqui a gente vai fazer o volume do braquiorradial também da mesma forma. Agora você coloca ele de frente para ver como é que ele está aparecendo ali, ó. Ó, tá faltando um pouco de volume do bíceps aqui, tá? Porque ele não aparece inteiro o braquial, ele aparece só a borda aqui. Então a gente vai ter que colocar mais volume de bíceps. Ainda dá tempo, vamos colocar esse volume então no bíceps aqui, ó. Vou virar ele de lado para você conseguir enxergar. E a gente vai adicionar aqui, ó, um volume pro bíceps. Tá? Esse volume aqui vai ser o mesmo desse aqui, eu só tô aumentando o volume, é o mesmo músculo. Vai mudar bastante a figura aqui quando a gente colocar o restante dos músculos, mas já dá pra ver que precisa de mais deltoide. Tá? Precisa aqui, ó, mais deltoide. Esse aqui até que tá mais ou menos, também precisa mais volume. Eu já vou adicionar um pouco aqui e a gente continua adicionando mais pra frente. Ó. Pode colocar sem medo que tá precisando de mais deltoide posterior aqui, ó. Aí a gente continua adicionando mais deltoide lá na outra aula para poder fazer o antebraço daí. Já já a gente volta. E então ficou o resultado dos braços assim.